de mais, agradecer a presença dos senhores jornalistas nesta conferência de imprensa que o Sindicato dos Professores da Madeira está a realizar. Obrigado por terem vindo. Esta conferência agendada tão em cima da hora tem a ver, e o Sindicato dos Professores da Madeira tinha que dar voz àqueles que, por uma razão ou outra, uma imposta e outras, porque as pessoas têm algum receio em falarem, dar voz àqueles que, conhecendo as situações anómalas e atípicas que estão a marcar o início deste ano letivo, o não podem fazer. Como o sindicato já pôde referir na sua conferência de imprensa de abertura do ano letivo no passado dia 3, e já nessa altura estávamos perante esta situação, mas que se tem agudizando, o ano começou de uma forma completamente atípica e com situações que não foram devidamente acalculadas. Todos nós sabíamos que o ano letivo poderia sofrer algum atraso no seu início devido ao processo tardio de colocação de professores. Este processo deveu-se, e a responsabilidade é inteiramente da Secretaria Regional de Educação, que não soube atempadamente, apesar de o Sindicato dos Professores da Madeira, desde setembro do ano passado, exigir uma alteração à legislação dos concursos, porque ela acarretava situações de falta de clareza de alguns critérios e situações de ultrapassagem na questão da colocação de professores. Depois também, através de uma situação que teve a ver aqui, sim, com uma denúncia que foi feita e depois com uma exigência da própria União Europeia relativamente à contratação ou ao abuso à contratação de professores em desafio, e foi o próprio secretário que em novembro de 2013 referiu que iria abrir um concurso externo extraordinário. O que é certo é que o tempo foi passando, o Ministério da Educação fez a alteração da legislação e colocou o concurso externo extraordinário no terreno, e aqui na região não se fazia nada. É evidente que continuamos a exigir a abertura desse concurso externo extraordinário. Os docentes em exercício na região autónoma da Madeira não poderiam ficar prejudicados em relação aos seus colegas, quer do continente, quer da região autónoma dos Açores. E depois uma outra situação, e esta carecia da alteração da legislação, que tem a ver com o índice remuneratório dos professores. No continente, a legislação prevê, e bem, que o índice dos professores contratados passava a ser o índice 167, e nós não poderíamos ter aqui na Madeira uma situação em que os professores contratados, exatamente na mesma situação, oferissem por um índice inferior. E por isso a exigência da abertura e da alteração da legislação. Mas nós já sabíamos isso, e a Secretaria Regional de Educação não acautelou todos os procedimentos para minimizar o impacto deste processo concursal. E o que nós temos hoje, aliás, o minimizar estes impactos deveria ter começado logo pela definição do calendário escolar. E até ter a Secretaria Regional de Educação ter avançado com uma situação em que, excepcionalmente, pudessem as atividades iniciarem-se mais tarde, principalmente no pré-escolar. O pré-escolar é um setor que normalmente já inicia muito cedo, em que também normalmente os educadores de infância ainda não estão colocados, em que não há uma preparação, porque não há tempo útil, a preparação das atividades, e estes profissionais começam logo a sua atividade com as crianças. Mas claro que com este atraso, o início do ano foi dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro, muitos educadores de infância não estavam nas escolas porque não sabiam onde se tinham que apresentar, e aqueles que se apresentaram, muitos deles já não estão na escola onde iniciaram as suas funções. Isto, em termos pedagógicos, é terrível até atendendo a faixa etária das crianças que frequentam este nível de educação, que são crianças muito pequenas, sujeitas a adaptações e que, claro que provoca algum distúrbio, alguma ansiedade e depois com todos os problemas inerentes. Mas a Secretaria não acautelou esta situação. E depois, claro que temos nos outros setores, o primeiro ciclo começou ontem, dia 17, ainda com professores por lugar. A maior parte das escolas não tem ainda professores, os professores todos.
Em algumas faltam 5, 6, 7 professores. Professores especializados também, a nível da educação especial, e iniciou-se o ano, não é? E as crianças, algumas, sabemos que estão sem a atividade curricular, porque efetivamente não há docentes colocados. E também o segundo e terceiro ciclo e secundário, que poderiam iniciar entre 17 e 22. Há escolas, como vocês sabem, que decidiram iniciar só dia 22, mas vamos ver se dia 22 já estarão efetivamente colocados todos os docentes. E por isso não é por acaso que o Sr. Secretário tem feito um esforço atípico, porque isto também não acontece nos anos, ou não aconteceu nos anos anteriores, em demonstrar a absoluta normalidade. Acho que até nós achamos que fica mal o Sr. Secretário dizer isto, porque quando todos nós sabemos, e a própria Secretaria, nomeadamente a Direção Regional da Administração Educativa, tem essas informações, porque os professores vão bater à porta desta Direção Regional para saberem da sua situação, e achamos que ficaria bem ao Sr. Secretário dizer que, efetivamente, há algumas situações, aceitá-las, não é? E tentar resolver da melhor forma e o mais rápido possível. Por isso, não é normal, deveria-se ter calculado mais este início do ano letivo. Continuam a faltar professores, falta pessoal não docente também. Há muitas escolas, por exemplo, nós tivemos hoje na escola 2-3 de São Jorge e só têm do quadro da escola um auxiliar. A sorte é que, entretanto, foram colocadas 2 pessoas que vêm do centro de emprego, mas que também a nível de formação, porque têm a população estudantil no seu local de trabalho e é preciso ter alguma formação para lidar com estes jovens. Mas falta pessoal docente em muitas escolas e a junção de turmas de vários anos na mesma turma ou 2 anos numa turma, isto em termos pedagógicos não faz qualquer sentido, ainda mais numa altura em que os alunos do 4º ano, isto verifica-se no primeiro ciclo, dizia, os alunos do 4º ano estão sujeitos a exames nacionais, que também sabemos que a nível da matemática e do português foram definidas metas que os especialistas, e aqui comprovadamente, e o sindicato no final do ano letivo passado trouxe aqui uma especialista nesse sentido para nos ajudar na reflexão, as metas definidas para o primeiro ciclo, neste caso para o 4º ano, quer a português, quer a matemática, estão completamente desfasadas, porque não estão de acordo com a faixa etária das crianças do 4º ano. E dificilmente estas crianças, ou só com muito trabalho e com muito esforço, poderão ter resultados positivos. E por isso não se justifica, principalmente na junção do 3º e 4º ano, não se justifica esta junção quando há tantos professores disponíveis para poderem assegurar estas turmas e mesmo com o argumento de poucos alunos na escola, teríamos que, ou deveria ser uma razão fundamental por parte da Secretaria, atender à população estudantil que está em causa e também o número de crianças com necessidades educativas especiais. Em São Jorge, nós temos, pelo menos os casos mais graves, um caso de autismo gravíssimo, profundo, e uma criança com multideficiência. Estes 2 alunos precisam de adultos permanentemente com eles, não é? E estes alunos estão na turma que tem o 3º e o 4º ano. E não estão, hoje, pelo menos, ainda faltava a professora de Educação Especial também nesta escola. Não há qualquer justificação para que isto aconteça. E o que nós estamos a verificar é alguns pais da escola de São Jorge já retirarem, ou já fomos informados que um já foi para Santana, e mais pais a pensar, se a situação não for resolvida, a também transferirem os seus educandos para Santana. E fez-se um esforço enorme para melhorar o parque escolar, para evitar os transportes escolares, gastou-se dinheiro na construção e na redimensão das escolas, e esse dinheiro, provavelmente, a continuarmos assim, será para deitar fora, porque as escolas, a breve trecho, encerrarão, e a Secretaria vai ter que assumir novamente outros gastos para deslocar as crianças e os jovens de São Jorge
para Santana. Não há aqui qualquer planeamento nem visão de futuro e retrocedemos, se calhar, 40 anos. E isto é inadmissível. Depois também, outras situações que nos têm aparecido, professores que agora são colocados numa escola, amanhã já não estão naquela escola, são enviados para outra escola e, surpresa das surpresas, uma situação da Ponta do Pargo, uma educadora de infância que já está com o seu grupo de crianças desde o dia 3 de setembro, na escola do Estreito da Calheta. Ela é efetivamente do quadro da Ponta do Pargo, mas foi destacada e tem o destacamento, eu depois posso mostrar, autorizado pela Administração Educativa, datado do dia 28 de agosto de 2014, que agora é mandada, sem qualquer justificação, para a Ponta do Pargo, deixando o seu grupo, que já acompanha há vários anos, porque não é este ano o primeiro ano, ela já vem com aquele grupo desde os 3 anos, eles estão agora com 5 anos, é enviada para a Ponta do Pargo, vem uma colega da Ribeira Brava para a Ponta do Pargo para assumir a turma. E depois dizem que provavelmente isto até será transitório. Isto é brincar com as crianças, é brincar com os encarregados de educação e é brincar com todos os profissionais da escola em questão, mas principalmente desta educadora que está com este grupo. Isto é inadmissível. A Secretaria não fez atempadamente o trabalho de casa, não soube ou não quis, não sabemos, planear ponderadamente a colocação de professores e temos o caos instalado nas escolas. Temos ainda um número considerável de professores que provavelmente serão colocados amanhã ou na segunda-feira, mas que segunda-feira vão começar as suas aulas sem haver uma preparação prévia, não é? Na escola onde serão colocados. Também dizer que os problemas não são só a este nível, há também, ficamos a saber, problemas com as plataformas, nomeadamente o Place, em que os professores não conseguem lançar os tomates, os professores não conseguem a requisição das refeições e o lançamento das refeições, que tem que ser diária, até devido à ação social, para depois saber quais são os miúdos que não pagarão as refeições por estarem abrangidos pela ação social escolar. Nem essa plataforma, nem essas plataformas estão a funcionar. É o caos total e seria preferível que a Secretaria assumisse isto e que fizesse um esforço enorme para clarificar, e é essa a exigência do Sindicato dos Professores da Madeira. A Secretaria, o Secretário deve vir a público, clarificar a forma como estão a ser feitas estas colocações de professores, porque há escolas que supostamente têm docentes, eu não diria a mais, porque um docente nunca está a mais numa escola, mas onde provavelmente não faria tanta falta, e outras escolas que hoje ainda não têm professores. E por isso exigimos, no mínimo, a clarificação deste processo. Venham a público dizer quais foram os critérios, ou quais estão a ser os critérios para colocar os professores. E claro que esta situação, principalmente da Ponta do Pargo, é inadmissível e não se faz àquela comunidade escolar do Estreito da Calheta. Não sei se tem alguma questão para colocar. Há uma ideia de quantas vagas existem nas escolas para professores contratados ainda? É assim, é difícil de dizer, até porque ainda há professores que entraram no quadro de vinculação que estão a ser colocados. Depois também, atipicamente, foi dada a possibilidade destes professores, já no início deste mês, pedirem a mobilidade. É assim, nós não estamos contra a mobilidade, estamos contra o momento em que ela acontece, até porque estes professores, numa situação normal, e é assim que a lei diz, teriam que ser opositores ao concurso interno. Não o foram este ano, porque efetivamente não havia tempo útil e realmente esta mobilidade também não deveria ter sido autorizada, a não ser em situações fundamentadas, nomeadamente uma gravidez de risco, uma situação de doença grave. Até para não colocar estas questões, porque nós sabemos que estão a ser feitos reajustamentos e por isso é que há professores que iniciaram funções numa escola e já foram transferidos para outra escola, e isso vai mexer, efetivamente,
com a colocação de professores contratados. Porque também, decorrente da alteração da legislação, as prioridades para a contratação inicial passaram a ser duas, sendo que a primeira se refere aos professores que têm os requisitos para a renovação de contrato. E um desses requisitos, eles são cumulativos, mas um deles diz que tem que se manter o lugar na escola onde estão e não haver nenhum professor do quadro interessado naquela vaga. Ora, como ainda está a decorrer esta movimentação, provavelmente ainda não saberão. E não sabemos quem são os professores que vão ter essa renovação de colocação, que no fundo é a colocação da contratação inicial na primeira prioridade. Mas também tememos que esta situação possa estar ligada com uma ou outra, que tem a ver também com a alteração da legislação dos concursos, em que, para o próximo ano, e para, como garantia de entrada em quadro e para não excesso de contratos sucessivos, foram definidos dois requisitos: ou 5 contratos sucessivos anuais e completos, ou 4 renovações. E é evidente que um professor contratado que não seja colocado até ao dia 22 deste mês, se for colocado a 23, já perdeu o requisito e pode hoje ter 10 anos de serviço e para o ano já não tem o requisito necessário para a entrada em quadro. E é evidente que pode estar a acontecer esta situação, não é? Esta confusão toda, como ninguém diz, os responsáveis não dizem nada e nós temos a legitimidade para assim pensar que algumas destas situações estejam a ser feitas com o intuito de quebrar o requisito para os professores contratados, aqueles que ainda ficarem contratados no sistema, não poderem entrar em quadro no próximo ano.